uma alegria enorme poder estar aqui com vocês essa noite, né? Nós sabemos que estamos passando por tempos adversos, né? Tempos que nós podemos dizer assim que estão trazendo até bastante sofrimento para muitas pessoas, uma vez que todos nós fomos colocados, né, num processo de mudanças muito drásticas, né, nos últimos meses. Muitas famílias, né, que tiveram que se despedir de forma abrupta de seus entes queridos, sem que houvesse uma preparação para isso. Mas, por outro lado, a forma como nós enfrentamos isso, né, nos posicionando de forma ativa, buscando estar, né, abertos a outras formas, né, de encontro, de busca, né, de estarmos podendo nos conectar com nossos, né, companheiros de ideal espírita através de reuniões como esta, são coisas que eu considero ponto positivo, né, que estão ficando. Né? E uma grata surpresa foi justamente a oportunidade de conhecer o Antônio Carlos, né? Nós participarmos de uma reunião juntos, né? Virtual ainda, mas que ainda assim é uma reunião onde tem muita energia sendo gerada, muita positividade, muita mentalização no bem. E é um pouco isso que eu pretendo, né, trazer para a noite de hoje, que a gente possa realmente estar aqui através, né, do entendimento do ensino que está presente, né, do conteúdo que está presente no Evangelho, refletir um pouco mais sobre o nosso posicionamento diante da vida, sobre as situações do cotidiano e como nós, espíritos espíritas, né, podemos contribuir para melhorar o momento presente. E quando eu recebi esse gentil convite do Antônio Carlos, vocês estão enxergando bem a minha tela compartilhada? Sim. Então, fiquem à vontade para perguntas, fiquem bastante à vontade, tá? A ideia é que seja uma conversa mesmo. Quando ele me sugeriu o estudo, eu fiquei pensando o que pode ser bacana de nós conversarmos. Então, eu imaginei um tema que, num primeiro momento, eu pensei no texto de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala das potências da alma, em que ele fala, né, que nós temos várias potências. Nós temos, entre elas, a vontade, o pensamento, e ele fala do amor. E o amor, que é tão falado, né, mas muito pouco vivenciado. E por que isso? Né? Então, é possível amar em tempos de conflito? É possível amar em tempos de cólera? Então, a nossa proposta, né, a nossa reflexão da noite de hoje, ela vai ser em torno desse tema, o amor em tempos de cólera. E aí, a gente imagina o seguinte: como é que anda o nosso coração diante dessa situação? Gostaria de convidá-los a uma reflexão. Estamos todos, né? Alguns já retornaram às suas atividades profissionais, alguns já começam aos poucos a fazerem um certo movimento, né? A própria casa espírita já começa a se abrir para algumas reuniões, mas de uma hora para outra fomos colocados numa situação de estarmos, entre aspas, presos dentro de nossos lares, né? Sem condições de socialização, como tínhamos, né? Tudo aquilo que planejamos no início do ano estava, né, parado. E aí, como é que está o nosso coração diante dessa situação toda? Alguns têm encontrado nessa situação possibilidades, né, de refletir sobre o momento presente, de se posicionarem e até modificarem certos hábitos que foram construídos ao longo da vida. Entretanto, há irmãos que entraram por um caminho do sofrimento. E aí é interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, é possível passar por uma situação dessa sem sofrer?
E a gente vê que, na verdade, né, quando a gente pensa na forma como a vida é conduzida, nós vamos ver que a vida se apresenta diante de nós como um conjunto de experiências necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Porque a gente vai aprender lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? E aí depois que a gente entende que todos nós somos parte dessa divindade que nós ainda temos tanta dificuldade de compreender, né? Mas que sabemos que é algo, né, capaz de gerar tudo isso que está ao nosso redor, de tanta complexidade. E aí a gente pensa assim, mas será que nós somos também potência divina? Será que nós somos capazes, né, de estar neste mundo diante de tantas questões? Às vezes nós nos sentimos fracos, fragilizados, e aí a gente deixa o nosso coração, muitas vezes, aberto, né, à dor, a sofrimento. Mas os desafios da vida, eles podem ser superados e nós podemos passar por eles sem que necessariamente nós tenhamos sofrimento. Nós sabemos que são desafios, podem ser até dolorosos, mas a gente não precisa guardar aquele sofrimento. E, além disso, né, há aqueles que, diante das diferentes situações, não apenas sofrem, mas também se revoltam, mas também se encolerizam, mas também, né, entram por uma onda de sombra, uma onda bastante negativa. E aí a gente pode fazer um teste agora, que eu gostaria que cada um de vocês refletisse para a gente fazer um teste seguinte: como anda o nosso coração? Então, como diante dessa situação de pandemia, nós ficamos muito em casa, nós buscamos muitas distrações, né, nos nossos momentos de lazer que envolviam um ambiente doméstico. E uma dessas distrações comuns foi a questão da televisão. Então, o teste que eu proponho a vocês é isso. Imaginem que nós estejamos buscando um momento de relaxamento em casa e a gente vai ligar a televisão. E a gente liga a televisão no horário do noticiário. Mas aí não é o noticiário de Angra, não, porque eu sei que Angra dos Reis, como vocês já são mais evoluídos, o noticiário só fala coisas assim maravilhosas. O noticiário aqui do Rio, né, da Baixada. E aí, quando a gente liga o noticiário, que a gente senta relaxado naquela poltrona, a gente vai ficar como? Como é que a gente fica quando a gente liga? Quando a gente acorda de manhã e fala, agora eu vou sair bem, vou ficar um dia feliz, aí liga o noticiário, e o noticiário começa a trazer para mim notícias que envolvem corrupção, tragédias, acontecimentos negativos, ruins. E aí, como é que a gente se comporta? Vamos lá. A gente se comporta como esse bonequinho aqui da figura A, em que a gente pega o controle remoto e fala, não quero essa negatividade para mim, eu vou mudar de canal e vou buscar alguma coisa melhor. A gente se comporta como esse bonequinho aqui do BA, o mundo está desabando, mas eu vou vibrar por todo mundo e vou ficar aqui na minha paz e vibrar positivamente para que esse cenário mude. Ou a gente se comporta como esse bonequinho C, em que a gente pega e dá vontade de quebrar a televisão e a gente se encoleriza, que horror, e a gente vai pensar muita coisa negativa, porque a gente vai pensar, não quero que isso aconteça, esse cara é ladrão, isso tudo. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso pensamento? Com qual desses bonequinhos aqui a gente está mais parecido, né? E é um pouco disso que a gente pretende falar na noite de hoje, né? Como a gente deve se comportar diante das situações e como a gente deve se posicionar. E aí a gente vai lá recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, nos itens 9 e 10, quando
nós vamos encontrar 2 comunicações falando sobre a cólera. E, numa dessas comunicações, o que tem de mensagem é que o orgulho nos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, muitas vezes, né, trazendo ainda essa referência, né, do noticiário, quando a gente liga o noticiário, há realmente aqueles, né, que eu considero que seja um percentual pequeno da sociedade, mas que aqui eu sei que vocês todos fazem parte, que são aqueles que estão já numa postura equilibrada, que vão perceber que aquelas notícias são acontecimentos, mas que existem tantas outras coisas acontecendo por aí, melhores, boas, diferentes daquelas notícias que estão ali. Vocês vão continuar mantendo o seu equilíbrio mental, vão vibrar positivamente pelos protagonistas das diferentes notícias, das diferentes manchetes, mas existe um percentual que, diante daquilo, se transforma em verdadeiro juiz. Em verdadeiro juiz, não, em verdadeiro algoz mesmo, porque vai olhar e vai falar: fulano merece isso, porque bandido bom é bandido assim. E aí, naquele momento, a gente está trazendo toda uma onda de negatividade, de sombra, para perto de nós. Porque quando a gente aponta um dedo para o outro, olha aqui, eu tenho vários que ficam voltados para mim. Porque a gente esquece que a gente está no mundo de provas e expiações e que não necessariamente eu vou cometer os mesmos equívocos daquele meu irmão que ainda se encontra, né, equivocado em algumas esferas, mas eu também tenho o meu telhado de vidro. Então, muitas vezes, o nosso orgulho nos coloca numa situação em que nós nos colocamos acima dos outros. E aí, a gente muitas vezes se sente, né, irritado e aborrecido e não consegue entender que a realidade do outro é diferente. E quando a gente coloca isso, não é no sentido de que a gente tem que olhar a coisa errada e compactuar com a coisa errada, mas o que a gente tem que aprender é que a gente não tem que julgar ninguém. A gente pode condenar o ato, mas nunca o indivíduo, porque todos nós somos espíritos num processo evolutivo. Todos nós somos espíritos buscando o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Todos nós estamos num caminho, numa trajetória. E assim como eu gosto quando as pessoas têm empatia e entendimento a respeito das minhas limitações, é bom que eu também tenha empatia e entendimento com as limitações do meu irmão. Então, quando eu ligo o noticiário, que eu vejo lá uma manchete que me faz mal, qual deve ser a minha postura? Primeiro, se eu não tenho equilíbrio suficiente para assistir aquilo, sem que aquilo afete o meu dia, a minha relação com as outras pessoas, que eu pegue o controle e mude de canal. E vá vibrar numa outra sintonia, numa outra faixa mental. Agora, se eu persisto e se eu quero assistir aquilo ali, que eu seja capaz, né, de vibrar positivamente e pensar assim, que aquele meu irmão que hoje ainda comete tantos equívocos, que ele seja capaz de despertar, que ele seja capaz de receber uma boa orientação, que a vida lhe ofereça situações e oportunidades de aprendizado, para que ele não cometa os mesmos erros. Que eu possa vibrar para que aquele que sofre receba o consolo necessário. Né? Então, o nosso pensamento deve ser sempre um pensamento positivo, mesmo diante das adversidades. Mas acontece muitas vezes que a gente não consegue, né?
E aí é interessante porque tem gente que fala assim, mas isso é do temperamento, isso é culpa minha, eu sou assim mesmo porque eu não consigo ver injustiça, eu vejo as coisas acontecendo, é meu temperamento, eu não deixo... E aí, lá no item 10, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Hahnemann em que ele coloca o seguinte: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Ou seja, é nossa responsabilidade. Nossos vícios e nossas virtudes são buscas e conquistas nossas, individuais. Nós não podemos transferir, né, para Deus, para o Criador, para quem quer que seja. Se nós ainda nos encolerizamos, se nós ainda temos reações, né, ímpetos negativos, né, é nossa responsabilidade. Nós que devemos ser capazes de nos controlar e aprendermos com isso. E é interessante porque a ciência mostra, né, que esses episódios, esses momentos de raiva, de cólera, preocupações excessivas, fazem extremamente mal ao nosso corpo físico. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, ó, que quando a gente tem cólera, quando a gente se enraivece por alguma coisa, as nossas suprarrenais, elas aumentam a produção de adrenalina. E o que a adrenalina faz? Cara, acho que a A tua mãe quer sair às adrenalina, 8, já tem mais ela cedo, vai às 6h30. diminuir o diâmetro Ou de repente interno vai com dos teu amigo, vasos eu vou pedalar sanguíneos, para outro lugar, entendeu? fazendo com que o coração tenha que trabalhar mais ainda para bombear o sangue Hã? necessário. Com isso, a gente tem Pesa aumento da menos frequência para... cardíaca, Tem que vai alguém com o aumentar microfone a pressão aberto. arterial. Então, para atender a esse aumento da atividade do coração, o fígado, por sua vez, vai liberar glicose, aumentando a taxa glicêmica. Para enfrentar essa hiperglicemia, o pâncreas se vê obrigado a liberar maior quantidade de insulina do sangue. E aí, obviamente, tem o caso dos diabéticos, que não entra aqui, mas a gente está falando de uma situação padrão. A insulina, então, como enzima, vai levar à metabolização de glicose, levando a um quadro de hipoglicemia que vai gerar cansaço, desânimo, transpiração. E aí, o que a gente observa é que muitas vezes um único ataque de raiva, um único ataque de cólera, vai gerar como resultado no seu corpo físico um efeito semelhante ao de 8 horas de trabalho regular. Por quê? Porque a gente vai estar o quê? Movimentando energias ali que vão estar sobrecarregando os nossos órgãos. Olha a beleza que é a vida. A gente está aqui falando, enquanto eu falo aqui com vocês, enquanto vocês me escutam, enquanto nós estamos todos aqui neste momento, nossas células estão aqui trabalhando arduamente, nossos órgãos estão aqui produzindo substâncias que estão tendo ação ali, parácrina, autócrina, estão interagindo o tempo todo para cuidar desse nosso organismo, desse nosso corpo físico, que é um presente que nós recebemos da criação e que nós devemos ser capazes de valorizar. E devemos valorizar não apenas sob o aspecto externo, sob a ótica exterior, ofertando bons alimentos, né? Cuidando do nosso corpo, mas também cuidando da nossa mente. Porque nós vamos perceber que esses momentos de irritação, esses momentos de cólera, eles vão ter um efeito direto sobre o nosso corpo físico. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar e ter autocontrole. E aí a gente pergunta, mas então, o problema é que tem muita coisa que tira a nossa paz. E, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai ver que isso é algo que a gente precisa aprender, e a gente precisa trabalhar. Tem uma lenda budista, que é bem simples, mas traz um ensinamento bastante importante para todos nós, que diz o seguinte: havia um jovem, que ele era um jovem muito... Qualquer coisa, eles chamavam que tinha um gênio difícil. E que qualquer coisa ele perdia a cabeça. Ele ia lá, estourava, falava, e depois meio que arrependia. E aí ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu preciso mudar. E aí o pai dele falou assim: você vai fazer o seguinte,
cada vez que você perder a cabeça, que você tiver um rompante, tiver uma reação negativa, eu quero que você pregue um prego naquela porta. E aí, só no primeiro dia, o jovem pregou 37 pregos. E aí ele foi pregando. Teve uma hora que a porta estava cheia de pregos. Mas aí ele começou a perceber que era mais fácil ele se controlar do que ele ficar pregando aquele monte de prego. E aos poucos ele foi conseguindo domar aquele seu gênio difícil, né? Aquele seu gênio encolerizado. E até que um dia ele chegou a um ponto que ele já não estava mais perdendo a cabeça, ele estava conseguindo ter autocontrole. E aí ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu estou muito contente, porque eu agora já não estou mais perdendo a cabeça, eu agora já estou conseguindo me controlar. Passei alguns dias já que eu não prego nenhum prego lá naquela porta. Aí o pai dele falou assim: então agora você vai fazer diferente. Eu quero que você faça assim: para cada dia que você não perder a cabeça com ninguém, você vai lá e tira um prego. E assim foi feito. Aí, tirando os pregos, até um dia que ele não tinha prego nenhum naquela porta. E aí ele voltou até o pai e disse: nossa, eu estou muito contente, porque eu realmente, olha só, tirei todos os pregos, eu agora estou conseguindo controlar de modo bastante satisfatório o meu gênio, já não estou perdendo a cabeça, tendo atitudes impulsivas. E aí o pai dele foi e falou assim: mas vem cá, vamos dar uma olhada aqui na porta. E aí, quando eles chegaram na direção da porta, o pai dele mostrou para ele: tá vendo, filho? Todas essas marcas na porta. Então, cada prego que ele havia pregado tinha deixado ali um furo naquela porta. E aí o filho olhou e falou assim: olha, assim também é a vida. Muitas vezes nós vamos ter atitudes com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, e que aquelas atitudes ali, elas passam, mas todas elas deixam marcas, todas elas deixam feridas. Muitas vezes são atitudes que não são físicas, né? São nossas próprias palavras, porque as nossas palavras, muitas vezes, elas têm um poder tão destruidor, né, quanto uma atitude física. Então, o pai mostrou àquele jovem, naquele momento, que era muito importante não apenas que ele controlasse o gênio, mas que ele tivesse consciência de que todas as suas ações, todos aqueles seus rompantes, todas aquelas suas atitudes encolerizadas tinham causado uma marca na vida do outro, né? E que ficava ali, né? Então, aquela simbologia da porta marcada seriam as marcas que eles deixavam no outro. E aí, a gente traz um pouco isso para a nossa fala de hoje, né? Alguém é capaz de tirar a nossa paz? Alguma coisa é capaz de tirar a nossa paz? Só tira se a gente permite. Porque, na verdade, a paz é um sentimento que ele é interno, é uma conquista individual. Aquele que caminha, né, na direção correta, na direção do bem, ele não vai se desequilibrar por qualquer coisa, porque, primeiro, quando ele estiver diante de uma adversidade, de uma situação difícil, ele vai ter o entendimento de que ele está ali fazendo o melhor, que a espiritualidade está ao lado dele, que ele tem que ser capaz de ter o equilíbrio para poder até ampliar sua mente e permitir que esteja aberta às boas vibrações positivas da espiritualidade. Que à medida em que ele permite que o desânimo, a preocupação excessiva, o desespero tomem conta, né, da sua consciência, ele se fecha e ele não consegue nem mesmo vislumbrar possibilidades para os desafios que a vida apresenta a ele. Então, nós que somos espíritos espíritas, que já temos consciência da vida futura, que sabemos que este momento aqui é um momento de aprendizado, de crescimento individual, que estamos todos aqui ainda nesse processo, devemos ter o quê? Buscar, antes de mais nada, termos paz, paz interior. Mas não aquela paz que a gente tem quando a gente vai para um lugar assim bucólico, para a fazenda, para um lugar silencioso. Não, aquela paz que acontece mesmo quando você está no meio do furacão, quando tem tudo acontecendo em volta e você se mantém ali confiante e equilibrado de que tudo passa. Tudo passa. E que vai passar e vai ser melhor se você conseguir manter o seu equilíbrio, se você conseguir se manter
bem nas suas decisões, nas suas atitudes, sem sofrimento. Que por mais dolorosas que as situações da vida se apresentem, que é muito importante que a gente tenha confiança. Confiança no potencial divino que há em nós e na espiritualidade amiga que não nos desampara. E isso nos dá paz, né? E aí, continuando ainda lá no Evangelho, para a gente finalizar essa parte, né, da cólera, né, a gente vai ver que a cólera ela não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede que se faça muito bem. E ela pode levar à prática de muito mal, né? Então, aquelas marcas na porta, né, são isso, vai gerar consequências, vai gerar marcas na vida das outras pessoas. Então, isso já deve ser suficiente para induzir o homem a se esforçar por dominá-la. O espírita, além disso, ainda tem uma outra motivação, a de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, né? E nós, como espíritas, já temos que ter a consciência de que os maiores desafios da nossa vida são o quê? A gente combater o orgulho e o egoísmo. E trabalharmos em nós o quê? A caridade e a humildade, que vão, né, nos direcionar ao amor. Que é o que é o amor? O amor nada mais é do que o maior mandamento. Opa, perdão. O amor nada mais é do que o mandamento maior ensinado por Jesus, né? E a gente vai ver que o amor é muito falado, mas a gente ainda, né, encara, né, o amor de uma forma muito imatura emocionalmente. A gente ainda não compreende o que é o amor na sua essência. O amor que foi vivenciado por Jesus e que, por isso, marcou tanto a trajetória cristã, né? É o amor, né, que a gente vai entender, né, lá no cristianismo como sendo aquele que nos ensina que nós devemos fazer ao outro somente o que queremos que o outro nos faça, né? E esse conhecimento ele é tão profundo que a gente vai ver que ele não acontece, ele não é ensinado somente por Jesus, né? É um ensinamento que a espiritualidade, que a criação vai trazer em várias outras filosofias e religiões. Então, no cristianismo, né, a gente tem o mandamento maior, o amor. Cristo traz para a gente essa ideia, mas quando a gente vai também lá no budismo, a gente vai ver, ó, que de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, a gente vai ver com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Então, a gente vai ver que é a mesma forma que que Cristo nos diz, né? Só que agora o budismo dizendo de forma bastante parecida. Lá no hinduísmo, olha só, não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Lá no judaísmo, não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. No islamismo, olha, ninguém pode ser um crente até que ame ao seu irmão como a si mesmo. E aí, no confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. E a gente vai ver que no taoísmo, em várias outras, né, correntes filosóficas, religiosas, o ensino é basicamente o mesmo, porque ele é um ensino que é universal. É um ensino que é trazido para que todos nós possamos realmente vivenciar. E vocês já pararam para imaginar que, se todos nós conseguíssemos colocar isso em prática, o mundo seria um lugar muito melhor de se viver? Porque a gente ainda não consegue colocar isso em prática. Então, a gente está aí numa situação de pandemia, e aí a gente percebe que a gente ainda não sabe colocar em prática por situações mínimas que a gente pensa. Por exemplo, quando começou a pandemia, começou um monte de gente a correr para o mercado para fazer estoque de alimento, sem pensar que, se houvesse falta, ia ter gente que não ia conseguir aquele alimento, que ia fazer falta para ele também. Então, a gente não pensa nisso, né? A gente vai agindo por impulso, vai agindo ainda por muito egoísmo, porque isso é da natureza humana, isso é do estágio em que a gente se encontra.
Mas no momento em que a gente começa a olhar para o outro e pensar, nossa, eu posso ajudá-lo, e eu posso entender. E aí a gente está falando isso sobre uma ótica material, mas também sobre a ótica espiritual. Eu posso compreender que meu irmão ainda está nesse estágio, né? E eu posso apoiá-lo para que ele supere essa dificuldade, para que ele possa melhorar. Né? Então, isso é a vida. E a natureza, né? A espiritualidade é tão bacana que traz para a gente vários exemplos para que nós possamos nos mirar. E aí eu coloco aqui alguns conhecidos, mas a gente olhando para a vida, a gente vê que a vida traz para a gente uma série de outros exemplos. Né? Então, trouxe aqui Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, Allan Kardec, o próprio Chico. Chico, né, personifica uma coisa muito bacana no Espiritismo, porque ele personifica e ele traz para a gente muito, né, a vivência que Jesus, né, nos ensinou. Né? Talvez por isso Chico seja tão querido por tantas pessoas, porque Chico, em sua própria vida, ele exemplificou o amor de várias formas. E tem uma citação da vida de Chico que me marcou muito, porque a gente sabe que Chico trabalhava bastante, né? A parte, muitas pessoas pensam sempre em Chico Xavier no legado mediúnico, mas Chico tinha também um trabalho social muito grande, né? Realizava um trabalho muito, e ele tinha uma coisa de ser muito acolhedor com todos aqueles que iam visitá-lo. Então, o Ramiro Gama coloca uma das passagens da vida de Chico, que certa feita ele tinha mania de receber as pessoas, né, que iam fazer as palestras, que iam visitar lá a casa espírita, e ele tinha o hábito de, ao final da reunião, levar essas pessoas até o hotel, porque era tudo perto, então ele ia caminhando até o hotel com as pessoas. Então, certa feita, a reunião ia à noite adentro, a reunião acabou por volta de 2h da manhã, e ele foi andando até o hotel, onde ele deixou, né, os amigos, né, que haviam ido visitar a casa, e estava retornando, né, para a sua casa. No retorno, ele foi abordado por 2 homens, né, que na história falam 2 ladrões, e esses 2 ladrões viraram para ele e falaram: passa aí o dinheiro, passa aí o dinheiro. E aí ele falou assim: olha, por favor, levem o que for preciso, mas, por gentileza, me mantenham, né, vivo, não façam nada comigo, porque eu preciso cuidar das crianças. Aí um dos homens virou para ele e falou assim: mas você tem filhos? Aí ele falou assim: não, não, são as crianças que eu dou o leite. Eu tenho 200 crianças que eu cuido, que eu sou responsável por dar o leite e tal. E aí um ladrão olhou para... Viu? Eu falei, a gente não tinha que assaltar ele. Eu sabia, olha esse sapato. Eu falei que ele não era legal para a gente... Aí o outro virou para ele e falou assim: pega aí no seu bolso, tira, você está com aqueles 200 cruzeiros aí? Me dá aqueles 200 cruzeiros aí, vamos dar para ele. Aí pegou o dinheiro, e ao invés dele pegar o dinheiro do Chico, ele não só devolveu o dinheiro do Chico, como ele passou os 200 cruzeiros que o outro tinha no bolso e entregou para o Chico e falou: vai embora e compra leite para suas crianças, então. Aí Chico vira para eles e fala assim: que Deus os abençoe, vão com Deus. Que Jesus os abençoe. E aí um deles virou e falou para ele assim: ah, moço, não vai abençoar, não, nós somos ladrões. E aí Chico vira para eles e fala assim: mas com quem foi que Jesus saiu desse mundo quando aqui esteve? Né? Então, Chico era de uma pureza, de uma generosidade, de uma grandiosidade. Era como Jesus. Ele não falava de amor, ele vivenciava o amor, né? Que é bem diferente, né? E que impacta mais na vida das pessoas. Porque Jesus, diante da pecadora, ele não saiu dizendo para ela uma série de normas que devia seguir. Ele ofereceu a ela o seu amor e disse a ela assim: vá e não peques mais. Chico, ali, diante daqueles 2, né, que estavam equivocados diante da vida, ofereceu o que a eles? Um sentimento, simplesmente não puniu, né? E naquele momento, quem sabe, a gente não sabe o que aconteceu com aqueles 2 depois, mas quem sabe aquilo ali não fez algum bem na vida deles e não foi uma força motriz para que eles tivessem mudado de alguma forma, né? Não teve algum impacto
gerou algum sentimento, alguma energia positiva, né? Então, nós estamos vivendo tempos de muitas polarizações, tempos em que nós temos muito acesso à informação, os noticiários a todo momento trazendo para nós uma série de informações que nos desequilibram, porque nós ficamos angustiados muitas vezes porque não temos ferramentas para mudar coisas que são adversas, que são dolorosas, mas é preciso que nos espelhemos nesses exemplos de amor, que nos espelhemos em Jesus, em Chico, em tantos outros exemplos, e mantenhamos em nós a serenidade e o equilíbrio necessário para fazer aquilo que é possível, para que mantenhamos as nossas antenas abertas às boas vibrações e realizemos sempre o trabalho no bem, da melhor forma que for possível fazer, porque cada um de nós tem ferramentas suficientes, né, para se burilar, para se melhorar. E não adianta a gente querer mudar o outro, a gente vai começar mudando a nós mesmos. Porque a nossa relação com o outro ela é sempre muito pautada na relação que nós temos conosco. Se eu me aceito, é muito mais fácil que eu aceite o outro. Se eu tenho autocompaixão, se eu sou capaz de entender que nem sempre eu vou ser perfeita, eu vou ter esse olhar diante do meu irmão. Agora, se eu sou alguém que me cobra excessivamente, que nada está bom, então, eu também vou buscar isso no meu irmão. E aí vira um problema muito grande, porque nós estamos ainda longe da perfeição. E quando a gente fala isso, muita gente fica numa visão distorcida, achando assim, ela está dizendo isso para aceitar o erro. Não é isso. Mas é simplesmente que nós possamos realizar um exercício de autoconhecimento, entendendo que nós já temos muitas virtudes, muitas coisas que nós já somos capazes de realizar, já nos melhoramos, mas tem algumas coisas que ainda precisam ser trabalhadas em nós. E está tudo bem. Que a gente hoje consiga dar um passinho de formiguinha, a gente vai, amanhã a gente dá outro, e a gente vai conseguir. Mas, para isso, a gente precisa seguir aquela receitinha básica que Jesus ensinou e que a gente esquece muito, que é o orai e vigiai. Por quê? O orai, porque quando a gente ora, a gente se abre às boas vibrações. A gente se coloca numa postura diante da natureza, da energia universal, diante da espiritualidade de luz, em que a gente coloca assim, olha, por favor, me auxilie para que eu esteja aberta às boas vibrações, né? E a gente não sabe orar. A gente fala muito de prece, mas muitas vezes quando a gente vai fazer prece, a gente fica suplicando o tempo inteiro, não me dá problema, que os problemas saiam da minha vida. E não é assim, porque, na verdade, quando a gente vira para a espiritualidade e pede assim, eu queria ter paciência, ninguém vai te dar paciência de uma hora para outra. O que a espiritualidade vai te dar são acontecimentos desafiadores para que você aprenda com esses acontecimentos a ter paciência. Então, a gente não sabe nem pedir, né? Porque a gente pede mais problema para a gente. Então, na verdade, a gente tem que ser capaz de agradecer. Agradecer porque a gente já é capaz de fazer um monte de coisa que a gente não fazia antes. Se a gente ainda não é a perfeição, mas a gente ainda já consegue, pelo menos, discernir entre o certo e o errado. Já consegue, né, ter mais empatia, mais amor, consegue olhar para esses bons exemplos, né, e tentar minimamente reproduzir em algumas pequenas atitudes positivas que a gente traz para a nossa vida. E isso requer também o quê? Além da oração, que é a vigilância. Porque é muito fácil que a gente consiga se contaminar pelas sombras, pela negatividade que tem no mundo. A gente não pode ignorar. Então, a gente precisa estar muito atento para que a gente não tenha esses rompantes, essas, né, atitudes, né, que muitas vezes vão deixar marcas no outro e em nós também, né? E marcas que podem se perpetuar por um bom tempo. Então, a gente precisa muito disso. E isso é o caminho do amor. A gente, nessa trajetória, na busca pelo amor, a gente vai vivenciar isso, né? E aí a gente tem Chico que chega para a gente e ensina assim, não se irrite, sorria, não critique, ajude, não grite, converse e não acuse, ampare. Olha só que coisa bacana, né? Nós devemos ter essa consciência. Ao invés da gente irritar, a gente sorri. Ao invés de criticar, vamos ajudar. Ao invés de gritar, vamos conversar, vamos dialogar.
Muitos de nós entramos em conflitos por falta de diálogo, porque a gente quer que a nossa verdade prevaleça, porque a gente não consegue entender a visão de mundo do outro. E a gente tem que entender que nós todos, né, fomos colocados aqui nesse mundo simples e ignorantes para aprendermos. Mas cada um de nós passa por experiências, por situações que são diversas e que trazem percepções sobre esse mundo também diversa. E é justamente quando nós somos capazes de unir os nossos olhares, né, de vibrar juntos, que nós vamos encontrar as saídas e um caminho de comunhão, de paz e de harmonia para todos nós. Mas nós precisamos ser capazes o quê? Do diálogo, da conversa, da escuta. Muitos de nós, quando vamos dialogar com o outro, enquanto o outro está falando, a gente não está nem prestando atenção, a gente já está pensando no que a gente vai falar. Numa atitude ansiosa, numa atitude em que a gente não consegue perceber, né? Então, hoje a gente precisa de pessoas, mais do que pessoas que falem, muitas pessoas também que tenham uma escuta ativa, uma escuta prazerosa, de crescimento, de troca real e verdadeira. E, acima de tudo, que a gente, antes de acusar, que a gente ampare. Sejamos nós, os braços estendidos, as mãos levantadas, aquelas que acolhem aqueles que estão em sofrimento. Porque quando nós estamos em sofrimento, a única coisa que a gente não quer é alguém que aponte o dedo para a gente. A gente quer alguém que nos abrace, nos sustente, nos erga de novo. E é isso que a gente precisa. E aí, meus irmãos, para que a gente possa finalizar, eu trouxe essa frase de Joana de Ângeles, em que ela diz para a gente o seguinte: enquanto o homem não se convencer de que lhe é necessário conquistar as paisagens íntimas, suas realizações externas deixá-lo-ão em desencanto, sob frustrações que se sucederão tantas vezes quantas sejam as glórias alcançadas no mundo de fora. Muitos de nós passamos pela vida esperando que algo aconteça para que finalmente a gente consiga melhorar, aprimorar. Então a gente fala assim: quando eu, né, conseguir um emprego público, eu vou ter mais tempo para fazer tal coisa. Quando os meus filhos estiverem criados, eu vou ser capaz de fazer um trabalho na assistência social da Casa Espírita. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar de tal forma, eu vou fazer algo por alguém. E esse tempo pode não chegar, porque a gente não sabe o que vai ser da nossa vida no dia de amanhã, né? A gente sabe que a gente está, que existe, né, uma vida maior. A gente sabe que a morte, da forma como a gente entende, ela não existe, né? É só mesmo uma troca, esse envoltório carnal que fica, mas enquanto espíritos nós vamos continuar na jornada de aprimoramento e que a gente deve buscar sempre o conhecimento, mas o nosso futuro ele depende essencialmente do nosso agora. E a gente não deve ficar esperando que as conquistas externas sejam força motriz para aquilo que deve ser trabalhado no nosso interior. As conquistas interiores, elas devem ser trabalhadas diariamente por nós, dentro das oportunidades da vivência. Então, quando nós, diante desse quadro de pandemia, fomos colocados nos nossos lares, sem ter contato externo com outras pessoas, foi uma grande oportunidade de troca, de vivência com os nossos familiares, no nosso seio doméstico. Uma grande oportunidade de crescimento, de repensarmos naquilo que realmente importa e agrega valor às nossas vidas. E muitos de nós perdemos tempo pensando nas coisas que nós deixamos de fazer. Mas essas coisas que deixamos de fazer, será que realmente elas eram tão importantes assim? Né? Será que uma ida ao shopping, uma ida ao teatro, naquele momento, faria tanta diferença? Você tendo mais tempo para ficar com seus filhos em casa, mais tempo para vivenciar o dia a dia com a sua família no seu ambiente doméstico? Então, é claro que essa situação de pandemia, eu volto a falar aquilo que eu disse no início da nossa reunião, trouxe também uma cota grande de sofrimento para muitas famílias, né, que nesse momento tiveram que se despedir de seus entes queridos. Muitos trabalhadores da área de saúde que vivenciaram momentos profundamente dolorosos, né, trabalhando com uma situação totalmente nova, desafiadora,
Entretanto, o enfrentamento, né, por nós trouxe muito crescimento. Crescimento intelectual para aqueles que estavam na área de frente, né, atuando diretamente, mas aqueles que conseguiram se abrir, né, para um momento de autoconhecimento, de uma vivência maior em família, de buscar repensar valores, repensar suas vidas, para essas pessoas pode-se considerar que foi uma oportunidade de crescimento, sim, né? E assim devemos ser nós em todas as situações da vida, né? Entender que nada do que está fora, nada do que é externo deve ser capaz de mudar a nossa paisagem interior. Que a paz prevaleça e que nós sejamos capazes de manter o equilíbrio e a mente serena, sempre, confiantes de que há uma espiritualidade de luz amiga a nos amparar. Nós temos amigos torcendo por nós. Ninguém está sozinho nessa trajetória. Nós só nos encontramos sozinhos quando nós perdemos a confiança em Deus e em nós mesmos, na potência divina que há em nós. Muitas vezes a gente vai encontrar o amor amando, né? E a gente vai ver que as pessoas que mais, né, vivenciaram o amor foram aquelas que realmente ofereceram o amor. Então, que sejamos nós, né, cada vez mais canais de amor, de afeto, ainda que o mundo ofereça sombras e dor, mas que de nós saiam sempre boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe sempre.